E se eu te contasse que um homem milionário fingiu ser mendigo só para descobrir se ainda existia gente boa no mundo? Olha, antes de eu contar essa história que vai mexer com o seu coração, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago histórias reais que vão te emocionar. Deixa um like se você acredita que ainda existe bondade nas pessoas e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Eu leio todos. Agora vem comigo que essa história vai te surpreender. Leonardo acordou mais uma vez no meio da madrugada, o coração disparando como se tivesse corrido uma maratona. O silêncio da casa grande ecoava pelos corredores vazios, um silêncio que nunca existiu antes dela partir. Ele olhou para o lado da cama, onde Marina costumava dormir. O travesseiro ainda guardava o formato da cabeça dela, como se ela fosse voltar a qualquer momento para contar sobre o sonho engraçado que teve ou para reclamar do barulho dos vizinhos. Mas Marina não voltaria nunca mais. 3 meses. 3 longos meses desde que um ataque cardíaco fulminante levou embora a mulher da sua vida, a mãe do seu filho, a única pessoa que sabia exatamente como acalmar o pequeno Gabriel quando ele tinha pesadelos. Leonardo se levantou devagar, os pés descalços tocando o chão frio de mármore. Cada passo ecoava pela casa como um lembrete cruel de que agora eram só ele e o menino. 2 homens perdidos, tentando descobrir como viver sem ela. Parou na porta do quarto do filho e espiou pela fresta. Gabriel dormia abraçado ao urso de pelúcia que Marina costurou com as próprias mãos. O rosto angelical do menino estava sereno, mas Leonardo sabia que, acordado, os olhos dele carregavam uma tristeza que não deveria existir aos 7 anos de idade. Papai, quando a mamãe vai voltar do céu? A pergunta que Gabriel fazia todo dia cortava o coração de Leonardo como uma lâmina afiada. Como explicar para uma criança que a morte é definitiva? Como ser? E forte quando você mesmo está despedaçado por dentro? Leonardo encostou a testa na parede gelada do corredor. As lágrimas vieram sem aviso, como sempre acontecia nas madrugadas silenciosas. Ele, que comandava empresas, que tomava decisões que moviam milhões, se sentia completamente perdido diante de um menino de 7 anos que só queria o colo da mãe. Eu não sei como fazer isso sozinho, Marina, sussurrou para o vazio. Você sempre soube o que dizer, o que fazer. Eu só sabia trabalhar e trazer dinheiro para casa. E agora, como é que eu vou ensinar nosso filho a ser feliz se eu mesmo esqueci como é? O peso da culpa era sufocante. Leonardo se lembrava de todas as vezes que chegou tarde do trabalho, de todos os jantares que perdeu, de todas as apresentações da escola que Marina foi sozinha. Ela sempre dizia que entendia, que construir um futuro para a família era importante. Mas agora, sem ela, Leonardo percebia que tinha perdido o presente por causa do futuro. A casa, que antes era um lar cheio de risadas e música, agora parecia um mausoléu caro. Cada cômodo guardava uma lembrança. A cozinha onde Marina dançava enquanto preparava o café da manhã, a sala onde eles assistiam filmes agarradinhos no sofá, o jardim onde ela ensinava Gabriel a plantar flores. Gabriel começou a ter medo do escuro depois que a mãe morreu. Toda noite ele batia na porta do quarto de Leonardo com os olhos cheios de lágrimas. Posso dormir aqui com você, papai? E Leonardo sempre dizia que sim, mas ficava acordado a noite toda, ouvindo a respiração do filho, com medo de que algo acontecesse também com ele. Os amigos diziam que o tempo curaria a dor. Os psicólogos falavam sobre fases do luto, mas ninguém entendia que Leonardo não estava apenas de luto pela esposa. Ele estava aterrorizado de ser o único responsável por moldar o coração e a mente do seu filho. E se eu não conseguir? E se eu estragar tudo? Essas perguntas martelavam na cabeça dele dia e noite. Marina tinha o dom de transformar qualquer dia ruim em uma aventura. Ela sabia quando Gabriel precisava de carinho e quando precisava de limites. Leonardo se sentia como um estranho na própria vida.
Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã do filho com as mãos trêmulas, uma ideia louca começou a tomar forma na mente de Leonardo. Uma ideia que mudaria tudo para sempre. Mas o que um homem desesperado é capaz de fazer para descobrir se ainda existe bondade verdadeira no mundo? A ideia chegou como um raio numa noite de tempestade. Leonardo estava na varanda da mansão, observando a chuva bater nas vidraças, quando uma lembrança o atingiu como um soco no estômago. Papai, por que aquele senhor estava dormindo na rua? Gabriel havia perguntado semanas atrás, apontando para um morador de rua enquanto passavam de carro. E Leonardo, no piloto automático da vida corrida, tinha respondido: "Não olha para lá, filho. Essas pessoas só querem se aproveitar dos outros. Mas e se ele estivesse errado? E se a bondade verdadeira só aparecesse quando você realmente precisasse dela?" Leonardo ficou acordado a noite inteira, a mente fervilhando com uma pergunta que não saía da cabeça. Quem realmente se importa comigo e com Gabriel? Quem nos amaria sem saber que temos dinheiro? Na manhã seguinte, enquanto Gabriel brincava no quarto, Leonardo subiu ao sótão da casa. Lá no fundo, empoeiradas e esquecidas, estavam as roupas que ele usava na juventude, quando ainda não tinha conquistado o mundo dos negócios. Pegou uma calça jeans desbotada, uma camisa de algodão com alguns furos e um casaco velho de lã. Suas mãos tremeram ao tocar nos tecidos ásperos. Fazia tanto tempo que ele havia se acostumado com a seda, o linho egípcio, os ternos sob medida que custavam mais que um carro popular. Agora, olhando para aquelas roupas simples, sentia como se estivesse tocando uma vida que não era mais sua. "Marina, o que você faria no meu lugar?" murmurou, segurando a camisa contra o peito. Podia quase escutar a voz doce da esposa. "Você sabe a resposta, amor. Sempre soube." Leonardo desceu as escadas devagar, as roupas dobradas no braço. No espelho do corredor, parou e se olhou. O rosto que o encarava de volta estava marcado pela dor, pelos dias sem dormir direito, pela barba por fazer que crescia descuidada. Mesmo vestido com roupas caras, já parecia um homem quebrado. "Gabriel!" chamou o filho, a voz meio rouca. "Vem cá, meu amor." O menino apareceu correndo, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar pela mãe na noite anterior. "O que é, papai?" Leonardo se ajoelhou na altura do filho, segurando as mãozinhas pequenas e macias. "Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos brincar de ser outras pessoas." "Como assim?" Gabriel inclinou a cabecinha, curioso. "Vamos fingir que somos pessoas comuns, que não temos essa casa grande, nem carros caros. Vamos ver como as pessoas nos tratam. Quando pensarem que somos iguais a elas." Gabriel franziu a testa, tentando entender. "Mas por que, papai?" Leonardo respirou fundo. Como explicar para uma criança de 7 anos que ele precisava descobrir se ainda existia gente boa no mundo? Como dizer que estava testando a humanidade para ver se valia a pena continuar acreditando nas pessoas? Porque sua mãe sempre disse que as pessoas mais simples têm os corações maiores, e eu quero ver se ela estava certa. Os olhos de Gabriel se iluminaram pela primeira vez em semanas. A mamãe disse isso mesmo. Ela sempre dava comida para o senhor que pedia esmola na igreja. Leonardo sentiu o coração apertar. Marina sempre foi assim. Enxergava o ser humano onde ele só via problemas. Enquanto ele reclamava dos pedintes, ela separava marmitas. Enquanto ele desviava o olhar dos necessitados, ela parava para conversar. "Então, vamos descobrir se ela estava certa, filho." No banheiro, Leonardo cortou o próprio cabelo com uma tesoura cega, deixando falhas desiguais que pareciam resultado de meses sem ir ao barbeiro. Esfregou terra nas unhas, borrifou água no rosto para dar aspecto de suor. Quando colocou as roupas velhas, mal se reconheceu no espelho. O homem que o encarava de volta parecia ter envelhecido 10 anos. Os ombros curvados pelo peso da vida, os olhos fundos de quem já viu demais, a barba rala de quem não tem tempo nem dinheiro para se cuidar. Era perfeito. Gabriel ficou de boca aberta.
Nossa, papai, você parece o quê, filho? Parece uma pessoa triste que precisa de ajuda. As palavras da criança acertaram Leonardo em cheio. Era exatamente isso que ele era. Uma pessoa triste que precisava de ajuda. A diferença é que agora isso ficaria visível para o mundo. Eles saíram pela porta dos fundos, evitando os porteiros e seguranças. Leonardo pegou apenas algumas notas amassadas no bolso, o suficiente para uma refeição simples, não mais que isso. Deixou a carteira, o celular caro, o relógio suíço, tudo que pudesse denunciar sua verdadeira identidade ficou para trás. Na garagem, passou direto pelos carros de luxo e pegou um carro popular que usava para disfarçar em algumas situações de negócios. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele ia descobrir quem ele realmente era quando as aparências não importavam. "Para onde vamos, papai?" Gabriel perguntou, apertando o cinto de segurança. Leonardo olhou pela janela, vendo a cidade, que conhecia apenas dos vidros blindados e ar-condicionado. "Vamos para onde sua mãe costumava ir quando queria ajudar as pessoas." Enquanto dirigia pelas ruas familiares que agora pareciam estranhas, Leonardo não fazia ideia de que estava prestes a encontrar alguém que mudaria não só o rumo daquele dia, mas o destino de suas vidas para sempre. Mas será que um homem acostumado ao luxo conseguiria sobreviver um só dia na pele dos esquecidos? O primeiro soco na alma veio antes mesmo de Leonardo sair do carro. Ele estacionou numa rua movimentada do centro, longe dos bairros nobres onde costumava circular. Quando abriu a porta do veículo simples, o barulho da cidade o atingiu como uma onda. Buzinas estridentes, vozes altas, o ronco dos motores misturado com o cheiro de fumaça e comida de rua. "Papai, está muito barulhento", Gabriel disse, tapando os ouvidos com as mãozinhas pequenas. Leonardo pegou a mão do filho, sentindo pela primeira vez na vida como era caminhar numa calçada rachada, cheia de buracos. Seus pés, acostumados aos pisos de mármore e tapetes persas, tropeçaram nas pedras soltas. Gabriel quase caiu numa poça de água suja. "Cuidado, meu amor", Leonardo murmurou, puxando o menino para perto. Mas logo percebeu que ninguém na multidão estava prestando atenção se eles precisavam de ajuda ou não. As pessoas passavam por eles como se fossem fantasmas. Rostos fechados, olhares distantes, todos correndo para algum lugar importante demais, para notar um pai e um filho que claramente não pertenciam àquele mundo. Leonardo sempre imaginou que ser invisível era coisa de filme. Mas ali, vestido com roupas surradas e segurando a mão de uma criança, ele descobriu que a invisibilidade social era real e doía mais que qualquer tapa na cara. Uma senhora elegante, com bolsa de marca que ele reconheceu pelo preço, custava mais que o salário anual de muitas pessoas, esbarrou em Gabriel sem nem olhar para baixo. O menino quase caiu, mas ela seguiu caminhando como se nada tivesse acontecido. "Desculpa, moça", Gabriel gritou educadamente, como Marina o havia ensinado. Mas a mulher já estava longe, perdida na multidão apressada. Leonardo sentiu o sangue ferver. Se fosse em outras circunstâncias, se estivesse com seu terno de R$3.000, aquela mesma mulher provavelmente pararia para conversar, sorriria para Gabriel, talvez até oferecesse seu cartão de visitas. Eles caminharam por mais alguns quarteirões e, a cada passo, Leonardo sentia como se estivesse descobrindo uma cidade completamente diferente. Os mesmos lugares que conhecia dos vidros escuros do carro com o motorista agora pareciam hostis, sujos, assustadores. "Papai, estou com fome", Gabriel disse, puxando a barra da camisa surrada do pai. Leonardo procurou com os olhos algum lugar para comer. Avistou uma lanchonete simples, dessas que ele jamais entraria em sua vida normal. O cheiro de óleo queimado e carne barata saía pela porta. "Aberta, vamos ali, filho." Quando entraram, o dono os olhou de cima a baixo com desconfiança.
Era um homem gordo, de avental sujo, que mastigava um palito de dente enquanto analisava se eles tinham dinheiro para pagar. Vocês vão pedir alguma coisa ou só vieram se abrigar? A voz do homem era áspera, nada parecida com o muito prazer em atendê-lo, Dr. Leonardo, que ele ouvia nos restaurantes caros. Queremos 2 coxinhas e 2 refrigerantes, Leonardo disse, tentando manter a voz firme. Primeiro paga, depois come, o dono respondeu seco, estendendo a mão suja. Leonardo tirou as notas amassadas do bolso, sentindo os olhos do homem calculando cada centavo. Era como se tivesse que provar que merecia ser tratado como gente. Sentaram numa mesa de fórmica arranhada, grudenta de gordura antiga. Gabriel fazia caretas de nojo, mas não reclamou. A coxinha estava fria por dentro e quente por fora, o refrigerante quente e sem gás. Leonardo, acostumado aos melhores pratos dos melhores restaurantes, engoliu aquela comida ruim com um nó na garganta. Papai, por que aquele senhor foi grosso com a gente? Gabriel perguntou baixinho. Leonardo não soube responder. Como explicar para um menino de 7 anos que as pessoas julgam pela aparência? Que o mesmo homem que os tratou mal provavelmente seria um cordeiro se soubesse que estava servindo um milionário? Saíram da lanchonete e continuaram caminhando. Passaram por uma banca de jornal, onde Leonardo sempre comprava revistas de negócios. O jornaleiro, que há anos o cumprimentava com sorrisos e "Bom dia, doutor", agora os ignorou completamente. Estava ocupado conversando com um cliente bem vestido, rindo de alguma piada que eles não podiam ouvir. Gabriel tropeçou numa pedra e machucou o joelho. Começou a chorar, não de dor física, mas daquela tristeza profunda que só criança sabe sentir. Leonardo o pegou no colo, procurando alguém que pudesse ajudar, que tivesse um band-aid, um pouco de água limpa. Mas as pessoas passavam apressadas, como se o choro de uma criança fosse apenas mais um barulho incômodo da cidade grande. Um grupo de jovens ricos passou por eles rindo alto, falando de festas e viagens. Eles mesmos, apenas alguns meses atrás, fariam parte daquele grupo. Agora eram apenas obstáculos no caminho dos que tinham pressa para chegar aos lugares importantes. Leonardo abraçou Gabriel mais forte, sentindo na pele que a invisibilidade social era uma das formas mais cruéis de solidão. Você está no meio da multidão, mas completamente sozinho. Você existe, respira, sente, mas para o mundo ao redor, você simplesmente não importa. O pior de tudo era perceber que ele mesmo havia sido assim a vida toda. Quantas vezes passou apressado por pessoas que precisavam de ajuda? Quantas vezes fingiu não ver quem estava sofrendo na rua? Papai, Gabriel disse, ainda no colo, limpando as lágrimas com a manga da camisa. A mamãe nunca foi assim com as pessoas. E naquele momento, Leonardo entendeu por que Marina sempre parava para ajudar, sempre sorria para os desconhecidos, sempre ensinava Gabriel a ser gentil com todo mundo. Ela sabia que por trás de cada rosto havia uma história, uma dor, um sonho. Enquanto caminhavam pela multidão indiferente, Leonardo não imaginava que, muito em breve, uma dessas pessoas invisíveis aos olhos do mundo iria enxergar neles exatamente o que mais precisavam encontrar. Mas será que, em meio a tanta frieza, ainda existia alguém capaz de ver além das aparências? Foi quando Gabriel começou a chorar de novo que ela apareceu. Leonardo estava sentado numa praça pequena, meio escondida entre 2 prédios comerciais. O menino estava no seu colo, soluçando baixinho, com o joelho ralado ainda sangrando um pouquinho. Eles haviam parado ali porque Leonardo não aguentava mais ver a indiferença das pessoas. E Gabriel estava cansado demais para continuar caminhando. Papai, quero ir para casa. O menino sussurrava, enfiando o rostinho no peito do pai. Quero a mamãe. Leonardo sentia o coração partido em 1000 pedaços. Abraçava o filho, passando a mão nos cabelinhos macios, mas não sabia mais o que dizer. Talvez aquela experiência tenha sido um erro.
Talvez o mundo realmente fosse frio demais para pessoas como eles. Foi então que uma voz suave cortou o silêncio da praça. Com licença. Está tudo bem? Leonardo levantou os olhos e viu uma mulher se aproximando. Ela usava um uniforme azul desbotado, daqueles de faxineira de prédio comercial. As mangas estavam arregaçadas, mostrando braços magros mas fortes, de quem trabalha pesado. Os cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo simples, e algumas mechas escapavam, grudadas na testa pelo suor do trabalho. Mas o que chamou a atenção de Leonardo não foi o uniforme surrado ou os sapatos gastos. Foram os olhos dela. Olhos castanhos, grandes, cheios de uma preocupação genuína que ele não via há muito tempo. O menino se machucou? Ela perguntou, apontando para o joelho ralado de Gabriel. Leonardo hesitou por um momento. Todas as pessoas que haviam passado por eles naquele dia fingiram não ver. Por que ela seria diferente? Ele tropeçou numa pedra, Leonardo respondeu, a voz meio rouca de cansaço. Clara, embora Leonardo ainda não soubesse o nome dela, se agachou na altura de Gabriel, com um sorriso doce nos lábios. Oi, meu amor. Posso ver esse machucadinho? Gabriel levantou a cabeça do peito do pai e olhou para ela com curiosidade. Tinha algo na voz daquela mulher que o fazia lembrar da mãe. Não eram iguais fisicamente, mas havia uma suavidade, uma forma carinhosa de falar que tocou o coração do menino. Dói um pouquinho, Gabriel disse baixinho. Eu sei que dói, querido, mas sabe que mais? Eu tenho uma coisa mágica aqui na minha bolsa que pode ajudar. Ela abriu uma bolsa de plástico preta, velha e remendada, e tirou um band-aid colorido com desenhos de super-heróis. Olha só que lindo, vai ficar parecendo que você tem poderes especiais. Os olhos de Gabriel se iluminaram pela primeira vez no dia. Sério? Claro, mas primeiro a gente tem que limpar o machucado, tá bom? Clara tirou uma garrafinha de água da bolsa. Era água comum, nada especial, mas na hora pareceu o líquido mais precioso do mundo. Com cuidado de mãe, ela limpou o joelho do menino, soprando de leve para diminuir a ardência. Leonardo observava tudo em silêncio, com um nó na garganta. Fazia semanas que não via Gabriel sorrir daquele jeito. A última pessoa que cuidara do menino com tanta ternura havia sido Marina. Pronto, campeão, agora você está protegido, Clara disse, colando o band-aid no joelho. Mas tem que tomar cuidado para não molhar muito, tá? Obrigado, moça, Gabriel disse, dando um beijinho na bochecha dela. Clara sorriu e Leonardo percebeu que era um sorriso verdadeiro, daqueles que nascem do coração. Ela não estava fazendo aquilo para se aparecer ou para se sentir melhor consigo mesma. Estava ajudando, porque via no menino uma criança que precisava de cuidado. Vocês almoçaram hoje? Ela perguntou, olhando para Leonardo com aqueles olhos cheios de bondade. A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Nós comemos umas coxinhas ali numa lanchonete. Clara franziu a testa. Coxinha não é almoço para uma criança. Esperem aqui um minutinho. Ela se afastou rapidamente, o uniforme azul balançando com o movimento apressado. Leonardo a viu entrar numa padaria do outro lado da rua. Alguns minutos depois, voltou com um saco de papel pardo nas mãos. Oh, eu comprei uns pãezinhos fresquinhos e um leite achocolatado para o menino. E tem um sanduíche aqui para o senhor também. Leonardo ficou sem palavras. Mas eu não posso aceitar. A senhora nem me conhece. E daí? Clara disse com simplicidade que desarma qualquer argumento. Vocês têm fome. Eu tenho como ajudar. Não precisa ser mais complicado que isso. Ela se sentou ao lado deles, no banco da praça, como se fossem velhos conhecidos. O uniforme azul estava manchado de detergente e tinha um pequeno rasgado na manga. Mas ela não parecia se importar. Havia uma dignidade nela que nenhuma roupa cara poderia dar. Como é seu nome, querido? Ela perguntou para Gabriel, que já estava mordendo o pãozinho com gosto. Gabriel, e esse é meu papai, Leonardo. Muito prazer, Gabriel. Eu sou Clara.
Ela olhou para Leonardo com um sorriso tímido. Trabalho de faxineira ali, naquele prédio. Estava saindo para o almoço quando vi vocês aqui. Leonardo não conseguia entender. Aquela mulher provavelmente ganhava em um mês o que ele gastava em um jantar. Mas estava ali, dividindo o pouco que tinha com dois desconhecidos. Vocês são daqui da cidade? Clara perguntou, genuinamente interessada. Somos sim, mas estamos passando por uma fase difícil. Leonardo respondeu, tentando não mentir completamente. Clara assentiu compreensiva. A vida às vezes pesa mesmo. Perdi meu marido há 2 anos. Sei como é ficar perdida, sem saber direito o que fazer. Gabriel parou de comer e olhou para ela. A minha mamãe morreu também. Por isso meu papai fica triste. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão e tocou suavemente o rosto de Gabriel. Ah, meu amor, que saudade você deve estar sentindo da mamãe. Muito, muito grande, Gabriel disse, abrindo os braços pequenos para mostrar o tamanho da saudade. Clara olhou para Leonardo com uma compreensão que ia além das palavras. Era o olhar de quem conhece a dor de perder alguém amado, de quem sabe como é difícil continuar vivendo quando parece que metade de você se foi embora. Sabe de uma coisa, Gabriel? Ela disse, limpando uma lágrima que escapou. Sua mamãe deve estar muito orgulhosa do menino corajoso que você é e do papai corajoso que cuida tão bem de você. Leonardo sentiu o peito apertar. Há meses não se sentia corajoso, sentia-se perdido, assustado, incapaz. Mas nos olhos daquela mulher simples, ele viu algo que há muito tempo não via: esperança. Vocês não são daqui do bairro, né? Clara perguntou. Porque eu conheço quase todo mundo por aqui. Leonardo percebeu que estava sendo gentilmente investigado, mas sem malícia. Era apenas curiosidade de quem se importa. Mas como Leonardo poderia imaginar que aquela mulher de coração puro estava prestes a despertar nele sentimentos que há muito tempo ele pensava ter enterrado junto com sua esposa? Nos dias que se seguiram, Leonardo não conseguia tirar Clara da cabeça. Ele e Gabriel voltaram à praça no dia seguinte e ela estava lá novamente. Não por acaso. Ela trabalhava no prédio ao lado e sempre fazia uma pausa para o lanche da tarde naquele mesmo banco. Quando viu pai e filho, o rosto dela se iluminou como se reencontrasse parentes queridos. Gabriel, como está o joelho do super-herói? Ela perguntou, abrindo aquele sorriso que fazia o menino derreter de alegria. Já está melhor, olha só. Gabriel levantou a perna, mostrando orgulhoso o band-aid que se recusava a tirar, mesmo na hora do banho. Mas enquanto Gabriel corria para abraçar Clara, Leonardo ficou ali parado, observando cada movimento dela, cada palavra, cada gesto. A mente dele funcionava como um detetive, procurando pistas de falsidade, de interesses escondidos. Ela é muito carinhosa com o menino, pensou. Mas será que é só carinho? Ou está tentando conquistar a nossa confiança para alguma coisa? Leonardo conhecia bem esse jogo. Durante anos, havia lidado com pessoas que se aproximavam dele e da família com segundas intenções. Mulheres interessadas no seu dinheiro, homens que queriam sociedade nos negócios, até mesmo babás que fingiam amor por Gabriel para conseguir aumentos ou presentes caros. Marina sempre dizia que ele era desconfiado demais. Nem todo mundo quer alguma coisa de você, amor. Às vezes, as pessoas são apenas boas. Mas Marina não estava mais ali para temperar sua desconfiança com aquela doçura que só ela tinha. Seu Leonardo, o senhor está bem quieto hoje, Clara disse, notando que ele observava tudo com olhar analítico. Aconteceu alguma coisa? Não, só estou pensando, Leonardo respondeu, tentando relaxar a expressão do rosto. Clara se sentou ao lado dele no banco, com Gabriel no colo, e tirou da bolsa uma maçã vermelha e brilhante. Com um canivete, pequeno e simples, começou a descascar a fruta em fatias finas, oferecendo primeiro para Gabriel, depois para Leonardo.
Minha avó sempre dizia que maçã é remédio para o coração, ela disse, mordendo um pedaço. Não sei se é verdade, mas eu gosto de acreditar. Leonardo aceitou a fatia, mas enquanto mastigava a fruta doce, sua mente não parava de trabalhar. Por que ela sempre tem comida para oferecer? Uma faxineira não ganha tanto assim. Será que está gastando o pouco que tem para impressionar a gente? E por quê? Tia Clara, Gabriel disse, quando havia começado a chamá-la de tia. Leonardo pensou. Você pode me ensinar a descascar maçã igual você faz? Claro, meu amor, mas com muito cuidado com a faca, tá? Vem cá. Leonardo assistiu Clara ensinando Gabriel com uma paciência infinita. As mãos dela, calejadas pelo trabalho pesado, guiavam as mãozinhas pequenas do menino com delicadeza. Ela repetia as instruções sem se cansar, sorria quando Gabriel errava, comemorava cada pequena vitória. Era exatamente assim que Marina fazia. E foi aí que a desconfiança de Leonardo aumentou ainda mais. Será que ela sabe quem eu sou? Será que pesquisou sobre nós? Talvez alguém tenha contado que sou viúvo e ela está se aproveitando da situação. Papai, olha só como eu aprendi. Gabriel mostrou uma fatia meio torta, descascada com dificuldade, mas feita por ele mesmo. Muito bem, filho, Leonardo disse, mas sua voz saiu fria, distante. Clara percebeu a mudança no tom dele. Durante os próximos minutos, ela ficou mais quieta, como se sentisse uma barreira invisível se erguendo entre eles. Bom, eu preciso voltar para o trabalho, ela disse, levantando do banco. Gabriel, amanhã eu trago um livro de histórias que era do meu sobrinho. Você vai gostar. Sério? Que legal! Gabriel bateu palmas, mas Leonardo franziu o senho. Por que ela quer trazer presentes? Ninguém faz isso de graça. Deve estar querendo conquistar a confiança do menino para chegar até mim. Quando Clara se afastou, acenando para Gabriel com aquele sorriso genuíno, Leonardo se pegou analisando até a forma como ela caminhava. Os passos eram apressados, característicos de quem precisa trabalhar muito para pagar as contas. O uniforme estava sempre limpo, mas as mesmas peças se repetiam. Os sapatos, embora gastos, eram bem cuidados. Ela não parece estar fingindo pobreza, Leonardo pensou, mas pode ser que seja muito boa atriz. Naquela noite, em casa, Gabriel não parava de falar sobre Clara. Papai, a tia Clara disse que vai me ensinar a fazer aviãozinho de papel amanhã. E ela prometeu que vai contar a história do menino que plantava estrelas. Ela é muito legal, não é? Leonardo olhou para o filho, vendo como os olhos dele brilhavam ao falar da faxineira. Fazia meses que não via Gabriel tão animado, tão vivo. Desde que Marina morreu, o menino andava como um fantasminha triste pela casa. Agora tinha voltado a sorrir, a fazer perguntas, a demonstrar curiosidade pelas coisas. Gabriel, você gosta muito da Clara, né? Gosto, sim. Ela é carinhosa igual a mamãe era, e ela fala com aquela voz doce, sabe? E quando ela ri, eu lembro da mamãe rindo. As palavras do filho foram como uma facada no peito de Leonardo. Gabriel estava se apegando a Clara como a uma figura materna. E se ela fosse embora? E se fosse apenas uma aproveitadora que, depois de conseguir o que queria, desaparecesse da vida deles? Filho, você precisa tomar cuidado. Nem toda pessoa que é legal com a gente tem boas intenções. Gabriel inclinou a cabecinha, confuso. Como assim, papai? Às vezes as pessoas fingem ser legais porque querem alguma coisa em troca. Entende? Mas a tia Clara não quer nada da gente. Ela só quer brincar comigo e cuidar quando eu me machuco. A inocência do filho partiu o coração de Leonardo. Como explicar para uma criança de 7 anos que o mundo pode ser cruel, que as pessoas mentem, que até mesmo a bondade pode ser falsa? Naquela madrugada, Leonardo ficou acordado pensando. De um lado, via o filho mais feliz do que estivera em meses. Do outro, sentia o medo paralisante de que Clara fosse apenas mais uma pessoa interesseira disfarçada de boa samaritana. Marina, sussurrou para a escuridão do quarto, o que eu faço?
Como eu sei se posso confiar nela? E se ela machucar o Gabriel? E se ela machucar a mim? A resposta veio na forma de uma lembrança. Marina sempre dizia que o coração sabe distinguir entre o verdadeiro e o falso. Mas o coração de Leonardo estava tão ferido, tão protegido por muros de desconfiança, que não conseguia mais ouvir sua própria intuição. Na manhã seguinte, quando se preparava para mais um dia disfarçado de homem pobre, Leonardo tomou uma decisão. Ia testar Clara de todas as formas possíveis. Mas será que um coração ferido conseguiria reconhecer a diferença entre cautela necessária e autossabotagem? O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde cinzenta de quinta-feira. Leonardo havia levado Gabriel à praça, como de costume, mas desta vez com um plano. Ia criar uma situação para testar Clara, para ver se ela realmente era quem parecia ser. Tinha até ensaiado algumas falas, pensado em armadilhas sutis que revelariam as verdadeiras intenções dela. Mas os planos de Leonardo desmoronaram quando Gabriel tropeçou correndo atrás de um pombo. O menino caiu de cara no chão de cimento áspero da praça. O barulho do impacto fez Leonardo gelar por um segundo. Quando se recuperou do susto e correu até o filho, viu que era mais sério do que imaginava. Gabriel estava sentado no chão, o rosto coberto de sangue. O nariz sangrava abundantemente, os joelhos estavam ralados e sujos de terra, e ele chorava desesperadamente, não só de dor física, mas daquela forma profunda que criança chora quando está assustada e quer a mãe. Mamãe, eu quero a minha mamãe! Gabriel gritava entre soluços, o sangue escorrendo pela boca, manchando a camisa velha que Leonardo havia escolhido para o disfarce. Leonardo se ajoelhou no chão áspero, tentando limpar o rosto do filho com as próprias mãos, mas só estava espalhando mais o sangue. Ele nunca havia se sentido tão desesperado, tão perdido. Marina sempre soube o que fazer nessas horas. Ela tinha aquele jeito calmo de transformar qualquer machucado em algo menos assustador. Calma, filho, calma. Papai está aqui. Leonardo tentava consolar, mas sua própria voz tremia de desespero. As pessoas na praça pararam para olhar por alguns segundos, mas logo seguiram seus caminhos. Era apenas mais uma cena urbana que não lhes dizia respeito. Leonardo se sentiu mais sozinho do que nunca. Foi quando Clara apareceu. Ela havia saído mais cedo do trabalho porque não estava se sentindo bem. Uma leve dor de cabeça que a fazia querer apenas chegar em casa. Mas quando viu a cena na praça, esqueceu completamente de si mesma. Meu Deus, o que aconteceu? Clara disse, largando a bolsa no chão e se ajoelhando ao lado deles, sem nem pensar se ia sujar o uniforme. Ele caiu e está sangrando muito, Leonardo disse, a voz quebrada de preocupação. Clara olhou para Gabriel com aqueles olhos cheios de amor que Leonardo já conhecia. Mas desta vez havia algo diferente. Havia uma urgência maternal, uma preocupação tão genuína que era impossível fingir. Gabriel, meu amor, olha para mim, ela disse com voz firme mas carinhosa, segurando o rostinho dele entre as mãos. Você está assustado, né? Mas a tia Clara está aqui agora. O menino parou de chorar por um momento, hipnotizado pela voz calma dela. Vamos limpar esse machucadinho, tá bom? Mas primeiro você precisa parar de chorar para eu ver direito onde está doendo. Clara tirou da bolsa um lenço limpo. Não era nada especial, apenas um pedaço de pano que ela sempre carregava. E começou a limpar delicadamente o rosto de Gabriel. Suas mãos, calejadas pelo trabalho árduo, se moviam com a suavidade de uma enfermeira experiente. Não é tão grave quanto parece, ela disse para Leonardo, que observava cada movimento dela. Sangramento no nariz sempre assusta, mas geralmente não é perigoso. Leonardo percebeu que Clara não estava apenas consolando Gabriel, estava consolando ele também. Como se entendesse que um pai sozinho, sem a mãe por perto, pode se desesperar mais que a própria criança machucada. Gabriel, você sabe que você é muito corajoso?
Clara continuou, limpando com cuidado os joelhos ralados. Mais corajoso que muitos super-heróis que eu conheço. Sério? Gabriel disse entre fungadas, já mais calmo. Sério? E sabe por que eu sei? Porque você levantou sozinho depois de cair. Isso é coisa de super-herói. Ela tirou da bolsa uma garrafinha de água mineral, provavelmente a única que tinha para o dia todo, e usou quase tudo para lavar os machucados. Depois, rasgou uma tira do próprio lenço para fazer um curativo improvisado no joelho mais machucado. Pronto, campeão. Agora você tem um curativo de verdade, feito pela tia Clara. Gabriel sorriu pela primeira vez desde a queda. Obrigado, tia Clara. Você é a melhor cuidadora do mundo. Foi nesse momento que Leonardo sentiu algo se quebrar dentro do peito. Observou Clara se levantando, o uniforme azul agora manchado de sangue e terra. Ela não reclamou, não fez drama, não pediu nada em troca. Simplesmente cuidou de Gabriel como se fosse seu próprio filho. Mas o que mais tocou Leonardo foi o que veio depois. Clara se virou para ele com uma expressão de compreensão profunda. Seu Leonardo, o senhor está bem? O senhor ficou mais branco que o Gabriel. Leonardo percebeu que suas mãos ainda tremiam. Percebeu que havia lágrimas nos seus olhos, que nem sabia que estavam lá. Percebeu que Clara não estava apenas perguntando por educação. Ela realmente se importava. Eu me senti tão perdido. Não sabia o que fazer. Ele admitiu, a voz quase um sussurro. É normal, querido. Quando a gente ama muito, qualquer machucadinho vira o fim do mundo. Eu era assim com meu sobrinho quando ele ficava comigo. Clara pôs a mão no ombro de Leonardo, um gesto simples, mas que ele sentiu até a alma. Havia algo naquele toque que ia além da compaixão. Era como se ela entendesse não só a dor do momento, mas todas as dores que ele carregava. A gente se vira como pode, né? Um dia de cada vez. E quando não consegue, sozinho, aceita a ajuda de quem se oferece com o coração limpo. Naquele momento, Leonardo olhou para Clara e não viu uma faxineira que podia estar interessada no seu dinheiro. Viu uma mulher que havia acabado de usar sua única água do dia para lavar os machucados do seu filho. Viu alguém que rasgou o próprio lenço para fazer curativo. Viu uma pessoa que se sujou toda para cuidar de uma criança que nem era sua. Viu bondade pura, sem máscaras, sem interesses escondidos. Gabriel estava brincando com um graveto, já esquecido da dor, quando disse: Papai, quando eu crescer, quero ser igual a tia Clara. Ela cuida das pessoas mesmo quando elas não são da família dela. Leonardo olhou para o filho, depois para Clara, que arrumava as coisas na bolsa sem fazer alarde do que acabara de fazer. E pela primeira vez em meses, sentiu que talvez ainda existisse gente boa no mundo. Mas se Clara era realmente quem parecia ser, como Leonardo poderia continuar mentindo sobre quem ele era? O peso da mentira estava matando Leonardo por dentro. Fazia 2 semanas desde o acidente de Gabriel e Clara havia se tornado uma presença constante nas vidas deles. Não de forma invasiva, mas daquela maneira natural como pessoas especiais entram em nossa vida, como se sempre tivessem pertencido ali. Ela trazia livrinhos emprestados para Gabriel, ensinava origami com papel de jornal, contava histórias que faziam os olhos do menino brilharem como não brilhavam desde que Marina partiu. E sempre tratava Leonardo com aquela gentileza genuína que fazia o coração dele se apertar de culpa. Seu Leonardo, o senhor está mais quieto que o normal hoje, Clara disse numa tarde, enquanto Gabriel brincava no balanço enferrujado da praça. Leonardo olhou para ela, sentada ali no banco ao lado dele, com o uniforme azul desbotado, mas sempre limpo, os cabelos presos de qualquer jeito após o dia de trabalho. Ela dividia com eles o lanche simples que trazia de casa. E pão com mortadela e um suco de polpa que ela mesma preparava para economizar dinheiro. Clara! Ele começou, a voz saindo mais rouca que pretendia. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Por que você
Por que você é tão boa com a gente? Você nem nos conhece direito. Clara sorriu daquele jeito doce que Leonardo já havia aprendido a amar, sem saber. Conhecer não tem a ver com tempo, seu Leonardo. Tem a ver com o coração. E o meu coração reconheceu. Vocês desde o primeiro dia. As palavras dela foram como uma punhalada na consciência de Leonardo. Reconheceu. Mas o que ela havia reconhecido era uma mentira. Ela estava sendo boa com uma versão falsa dele. E se eu não fosse quem você pensa que eu sou? Leonardo perguntou, tentando medir a reação dela. Clara inclinou a cabeça curiosa. Como assim? E se eu estivesse escondendo alguma coisa de você? Por um momento, Clara ficou séria. Leonardo sentiu o coração disparar, pensando que talvez ela já desconfiasse de algo. Mas quando ela falou, a resposta não foi o que ele esperava. Seu Leonardo, todo mundo esconde alguma coisa. Eu mesma tenho coisas que não conto para ninguém, dores que guardo só para mim, medos que nem sei explicar. O importante não é o que a gente esconde, mas o que a gente mostra quando está com as pessoas que importam. Mas e se fosse algo grande? Algo que mudasse tudo entre nós? Clara olhou para ele com aqueles olhos castanhos, cheios de compreensão. Leonardo, você está me assustando. Aconteceu alguma coisa? O nome dele na boca dela, dito com tanta ternura, quase o desfez. Gabriel correu até eles naquele momento, suado e sorridente. Papai, tia Clara, olhem como eu consigo ir alto no balanço. Cuidado, meu amor! Clara gritou, levantando do banco num reflexo maternal. Leonardo observou ela correndo atrás de Gabriel, sempre atenta, sempre cuidadosa, sempre presente. Não como alguém que estava representando um papel, mas como alguém que genuinamente se importava. Naquela noite em casa, Leonardo não conseguiu dormir. Caminhou pelos cômodos da mansão silenciosa, olhando para toda aquela riqueza que Clara não fazia ideia que existia. Os quadros caros, os móveis de design, a piscina coberta, a adega de vinhos que custava mais que ela ganhava em anos. Como ele poderia continuar com aquela farsa? Na manhã seguinte, Leonardo tomou uma decisão. Ia contar a verdade para Clara. Não aguentava mais viver aquela mentira, não quando ela havia se tornado tão importante para ele e para Gabriel. Chegou à praça mais cedo que o normal, com o coração batendo descompassado. Quando Clara apareceu, como sempre pontual na pausa do almoço, Leonardo sentiu as pernas tremendo. Clara, preciso conversar com você, é importante. Claro, querido. O que foi? Gabriel estava brincando com outros meninos que frequentavam a praça. Era o momento perfeito, ou o mais terrível, dependendo de como se olhasse. Clara, você lembra que perguntou se eu estava escondendo alguma coisa? Lembro. Ela se virou para ele, toda a atenção. Leonardo respirou fundo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. O rosto de Clara se contraiu levemente. Como assim, Leonardo? Eu tenho dinheiro, Clara. Muito dinheiro. Sou empresário, tenho uma empresa grande, uma casa enorme. Tudo isso... Ele gesticulou para as roupas surradas que vestia. É mentira. É um disfarce. Clara ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Leonardo via o choque se espalhando pelo rosto dela, como ondas na água parada. Você está brincando comigo? Não estou brincando. Eu me vesti de pobre para testar as pessoas, para ver quem se importaria comigo e com Gabriel sem saber que temos dinheiro. Testar as pessoas? A voz de Clara saiu quase num sussurro. Leonardo viu quando a compreensão total atingiu ela. Viu quando Clara percebeu que havia sido cobaia de um experimento. Que toda a gentileza que demonstrou, toda a comida que dividiu, toda a preocupação genuína que sentiu, tudo isso foi testado, avaliado, julgado por alguém que estava fingindo ser outra pessoa. Então você estava me testando? As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Clara. Todo esse tempo? Clara, deixa eu explicar. Explicar o quê, Leonardo? Ela se levantou do banco, a voz tremendo de dor e raiva contida. Explicar que você me usou? Que transformou?
Minha bondade em laboratório? Não foi assim. Eu precisava saber se eu ia tentar me aproveitar de vocês. Clara completou, e cada palavra saía como um tapa na cara de Leonardo. Se eu era como todas essas pessoas ruins que você conhece na sua vida rica? Gabriel percebeu a discussão e correu até eles assustado. Tia Clara, por que você está chorando? Clara se ajoelhou na altura do menino, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu preciso ir, meu amor. Mas você vai voltar amanhã, né? Você prometeu que ia me ensinar a fazer passarinho de papel. Clara olhou para Gabriel com tanto amor e tanta dor que Leonardo sentiu o coração se partindo em 1000 pedaços. Eu não sei, querido. Eu não sei. Ela se levantou e olhou para Leonardo uma última vez. Havia decepção naquele olhar, mas também algo pior. Havia tristeza. A tristeza de quem descobriu que a pessoa em quem confiou não confiou nela. Sabe qual é a parte mais triste, Leonardo? Eu me importei com vocês de verdade, de coração mesmo, e você estava só brincando de casinha com a minha vida. Clara começou a se afastar, mas parou e se virou mais uma vez. E sabe de uma coisa? Mesmo sabendo de tudo isso agora, eu ainda me importo com vocês. Porque é isso que pessoas como eu fazem. A gente ama de verdade, mesmo quando machuca. Ela foi embora, deixando Leonardo e Gabriel sozinhos na praça. Gabriel puxou a camisa do pai, confuso. Papai, por que a tia Clara está brava com você? Mas como um homem que passou a vida inteira construindo muros, poderia reconquistar a confiança de alguém cujo coração ele havia partido ao meio? 3 dias se passaram sem Clara aparecer na praça. Foram os 3 dias mais longos na vida de Leonardo e Gabriel. O menino perguntava pela tia Clara a cada meia hora e Leonardo não sabia mais o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai havia destruído a melhor coisa que havia acontecido a eles desde que a mãe morreu? Papai, vamos procurar a tia Clara no trabalho dela? Gabriel sugeriu na manhã do 4º dia, os olhos vermelhos de tanto chorar na noite anterior. Filho, eu acho que ela não quer mais falar com a gente. Mas por quê? A gente fez alguma coisa errada? Leonardo ajoelhou na altura do filho, segurando as mãozinhas pequenas. Eu fiz uma coisa errada, Gabriel. Eu menti para ela. Mentiu sobre o quê? Sobre quem nós somos, sobre nossa casa, nosso dinheiro. Eu fingi que éramos pobres quando não somos. Gabriel franziu a testa, tentando entender. Mas por que isso é ruim? A tia Clara gostava da gente do mesmo jeito. A inocência do filho partiu o coração de Leonardo. É exatamente esse o problema, meu amor. Ela gostava da gente de verdade, e eu não confiei nesse amor. Naquela tarde, Leonardo fez algo que não fazia há anos. Vestiu roupas simples, mas desta vez suas próprias roupas simples, guardadas no fundo do armário, e foi até o prédio onde Clara trabalhava. O porteiro o olhou desconfiado quando ele perguntou pela moça da limpeza, a Clara. O que você quer com ela? Preciso pedir desculpas. Por favor. Algo no tom de Leonardo deve ter convencido o homem, porque ele apontou para uma escada lateral. Ela está limpando o 10º andar. Leonardo subiu os 10 andares de escada, o coração batendo mais forte a cada degrau. Quando chegou ao último andar, ofegante, viu Clara passando pano no chão de um corredor vazio. Ela estava de costas para ele, cantarolando baixinho uma música que ele não conhecia. O uniforme azul estava como sempre, limpo, mas desgastado. Os cabelos presos num coque simples. Era a mesma Clara de sempre, mas Leonardo sabia que alguma coisa havia mudado entre eles para sempre. Clara. Ela se virou, e Leonardo viu que os olhos dela estavam inchados, como se tivesse chorado muito. Quando viu quem era, o rosto dela se fechou. O que você quer aqui, Leonardo? Quero pedir desculpas, e quero contar uma coisa que deveria ter contado desde o primeiro dia. Acho que você já contou tudo o que precisava contar. Não contei. Não contei por que eu fiz aquilo. Clara suspirou, apoiando-se no cabo da vassoura. Então conta.
Mas seja rápido, que eu tenho trabalho para fazer. Leonardo respirou fundo. Quando Marina morreu, eu perdi mais que uma esposa. Perdi a fé nas pessoas. Ela sempre via o bem em todo mundo, e eu sempre via o interesse. Quando ela se foi, eu fiquei sozinho com essa desconfiança, com medo de que as pessoas só se aproximassem de mim e do Gabriel por causa do dinheiro. Clara escutava em silêncio, o rosto sem expressão. Eu não estava testando você, Clara. Eu estava testando o mundo. Queria saber se ainda existia gente como a Marina, gente que ama sem querer nada em troca. E aí, descobriu? Leonardo sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Descobri que existe sim. Descobri que você é tão boa quanto ela era. Descobri que Gabriel sorri com você do mesmo jeito que sorria com a mãe. Descobri que você o quê, Leonardo? Que eu me apaixonei por você, de verdade. Não pelo que você fazia, mas por quem você é. Clara ficou muito quieta. Tão quieta que Leonardo conseguia ouvir o próprio coração batendo descompassado. E você acha que isso muda alguma coisa? Ela disse finalmente. Eu espero que sim, porque eu quero fazer as coisas direito dessa vez. Quero conhecer você de verdade, sem mentiras, sem disfarces. Quero que você conheça quem eu realmente sou. Não só o empresário rico, mas o homem assombrado que descobriu que ainda pode amar. Clara balançou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Você não entende, Leonardo. Não é sobre o dinheiro, nunca foi sobre o dinheiro. Então é sobre o quê? É sobre confiança. É sobre você ter achado que eu poderia fingir carinho por uma criança só para me dar bem na vida. É sobre você ter olhado para mim e visto uma oportunista em potencial. Leonardo deu um passo à frente. Você está certa, e eu vou passar o resto da vida tentando provar que estava errado. Como? Deixando você me conhecer. O homem real, com medos, defeitos, com um coração partido que você ajudou a colar de volta. E conhecendo você também, seus sonhos, seus medos, sua história. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. E Gabriel? Como fica o Gabriel nessa história toda? Gabriel está em casa me perguntando a cada meia hora quando a tia Clara vai voltar. Ele está desenhando cartinhas para você, fazendo aviõezinhos de papel que você ensinou. Ele está perdido sem você, Clara. Por um longo momento, só se ouvia o barulho dos carros lá embaixo na rua. Eu também estou perdida sem vocês, Clara admitiu baixinho. Leonardo sentiu uma pontinha de esperança. Então vem com a gente, não para minha mansão, não para conhecer minha riqueza. Vem para casa, para conhecer nossa vida de verdade, para fazer parte dela se você quiser. Clara olhou para ele e Leonardo viu que ela estava lutando uma batalha interna. E se não der certo? E se você descobrir que eu não sirvo para o seu mundo? Clara, você é meu mundo agora. Você e Gabriel. O resto é só cenário. Ela deixou a vassoura cair no chão e deu 2 passos na direção dele. Se eu disser sim, precisa ser para valer. Sem mais mentiras, sem mais testes, sem mais disfarces. Para valer, Leonardo prometeu. Clara estendeu a mão para ele. Então vamos para casa conhecer essa vida de verdade. Quando Leonardo segurou a mão dela, calejada pelo trabalho, mas macia como silk, ele soube que estava segurando não apenas uma segunda chance no amor, mas uma nova chance de ser o homem que Marina sempre soube que ele poderia ser. 2 horas depois, Gabriel abriu a porta da mansão e viu Clara parada na entrada, de mãos dadas com seu pai. O grito de alegria que ele deu ecoou pela casa inteira, como se a vida tivesse finalmente voltado para casa. E assim, o que começou como um teste de caráter se transformou na mais bela prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer o medo. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa um like bem aqui e se inscreve no canal, porque todo mundo merece ouvir histórias que ainda acreditam no ser humano. Clica nesse vídeo aqui do lado, que tem outra história linda esperando por você. E lembra,
Às vezes, a maior riqueza da vida está disfarçada de simplicidade. Até a próxima!